Desaparecimento do Universo, capítulo 14. Melhor que sexo. Melhor do que sexo. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-lo. Em minha vida, eu tinha percebido muitas coisas sobre o sexo. As 3 coisas mais interessantes eram: embora o sexo fosse tão natural quanto qualquer coisa na natureza pudesse ser, as pessoas sempre estavam tentando fazer outras pessoas se sentirem culpadas em relação a praticá-lo. As pessoas continuavam fazendo-o de qualquer forma, ainda que se sentissem culpadas. E embora não se devesse dizer isso em uma sociedade obcecada por sexo, o sexo de fato não fazia ninguém feliz. Como músico, conheci algumas pessoas que se enredavam em uma quantidade notavelmente grande de comportamentos sexuais e ainda assim eram infelizes. O sexo era uma experiência muito transitória. As pessoas presumiam que outras pessoas que faziam muito sexo eram mais felizes, como resultado disso, mas isso não era mesmo verdade. Se alguém parecia contente, era porque tinha algum tipo de felicidade interior que não dependia, basicamente, de gratificação temporária. Uma das coisas de que eu gostava em relação ao curso era o fato do sexo não ser nem mesmo um problema. Não havia julgamento sobre comportamentos. A única questão era: o estudante quer ter um corpo ou um espírito como sua identidade? Se alguém escolhesse o espírito, isso não significava que não podia fazer sexo. Insistir no celibato para si mesmo ou para outra pessoa seria um julgamento em vez de perdão. Entretanto, seria perfeitamente apropriado que alguém escolhesse o celibato se quisesse. Não ter o corpo como sua identidade significa simplesmente que, em algum ponto, os estudantes deveriam se lembrar de quem eles e seus parceiros realmente são. Para os apaixonados, o sexo poderia ser usado como um símbolo de união e uma expressão do seu amor. A chave era a consciência. Mesmo que essa consciência fosse temporariamente esquecida no calor do momento, de que seu parceiro não era de fato um corpo, mas Cristo, em troca, como eles pensavam sobre a outra pessoa, era o que estabelecia sua própria identidade em sua mente. Uma vantagem poderosa de um curso em milagres é que, em vez de meramente lhe dizer para você acreditar que não é um corpo, ele de fato lhe dá os meios para experimentar algo além e melhor. A maioria das pessoas não tem ideia do quanto poderiam se sentir bem. Um dos principais objetivos do curso é levar o estudante a uma identidade e experiências associadas que não são deste mundo. Essas experiências não intelectuais, que são paradoxalmente o resultado dos processos intelectuais, são, na verdade, as precursoras da resposta permanente do Espírito Santo a este mundo. A maioria das pessoas hesitaria em desistir do mundo, mas elas estariam hesitantes se recebessem um gostinho claro da alternativa. Recebendo uma experiência espiritual autêntica, elas achariam o mundo material uma brincadeira cruel em comparação ao que está disponível. Todas as experiências, incluindo o sexo, são todas estados mentais, mesmo que a ilusão seja de que elas acontecem no corpo. Eu me lembro de ter visitado uma igreja em Boston para ouvir a palestra de 2 monges budistas que cresceram perto da fronteira entre a Índia e o Tibete. Depois da palestra, as pessoas na plateia tiveram a oportunidade de fazer perguntas. A maior parte delas era de pequenas perguntas espirituais, sutis, que as pessoas geralmente fazem. Então a mulher teve a coragem de se levantar e perguntar aos monges como eles podiam passar tanto tempo, em um caso 30 anos, sem fazer sexo. O monge, que tinha sido celibatário pelo tempo mais longo, que falava inglês tão bem quanto o Dalai Lama, pensou por um minuto e depois surpreendeu a plateia com sua resposta. Quando você está tendo um orgasmo o tempo todo, isso não faz sequer qualquer diferença. A partir do ponto de vista vantajoso das minhas novas experiências, eu agora podia ver a resposta daquele monge feliz em sincronia com a resposta do curso ao dilema de desistir do universo mutável e ilusório. O que o Espírito Santo oferecia era constante.
em comparação com a experiência precária e não confiável de cada mente aparentemente separada. O Verbo eterno de Deus não podia realmente se tornar carne temporária, exceto em sonhos reais, mas a carne podia ser trazida à verdade. Por causa da minha vontade de falar sobre o assunto do sexo durante nosso próximo encontro, foi com uma feliz antecipação que entrei em minha sala de estar durante o mês de abril de 1999, sempre em expectativa pela próxima e esperada aparição de Arthur em Puxar. Então, tarde da noite do que os moradores da Nova Inglaterra chamam de Dia dos Patriotas, recebi a visita pela qual eu estava esperando. E o Arthur: Ei, Gary! Puxar: Ei, Gary! E o Gary: Ei, caras! Estou super feliz. Obrigada por virem. Parece que faz tanto tempo que eu os vi pela última vez. E Puxar: Estamos sempre aqui, só que você nem sempre nos vê. Falando em um tempo longo, depois dessa visita, todas as nossas 3 últimas aparições vão acontecer em dezembro, os 3 próximos feriados de Natal, 1999, 2000 e 2001. Você já sabe o suficiente para perdoar, e nós sabemos que vai continuar no caminho que escolheu. Nesse ponto, estamos vindo apenas para apoiá-lo e acrescentar só algumas poucas observações para o seu próprio benefício, já que o sexo é parte do que você chama de vida, e uma vez que já sabemos que você quer falar sobre isso, por onde gostaria de começar? E o Gary: a boa e velha Puxar, sempre direto ao ponto. Você já falou sobre como o curso ensina que a tentação quer me convencer de que eu sou um corpo, então acho que a questão é como posso viver a vida normal que você disse que eu poderia viver, praticar o curso e ainda me sentir mal por aquela parte da identificação com o corpo na minha vida do sonho? E o Arthur: lembrando-se do que isso é e perdoando-o no momento apropriado. Um sonho não é nada e o sexo não é nada. Mas eu não recomendaria que você virasse para a sua parceira depois de fazer amor e dissesse: isso não foi nada. E o Gary: eu sabia que estava fazendo algo errado. E o Arthur: entretanto, você pode perceber qual é a verdade sempre que quiser. Por exemplo, o curso diz logo no início: fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer através delas. Mas embora possas perceber associações falsas, jamais podes fazer com que sejam reais, exceto para ti mesmo. Tu acreditas no que fazes. Se ofereceres milagres, será igualmente forte na tua crença neles. Quadradinho de importância: um sonho não é nada e o sexo não é nada. Mas eu não recomendaria que você virasse para seu parceiro depois de fazer amor e dissesse: isso não foi nada. O Gary: então tudo é fantasia, e a parte sexual disso é uma tentativa de obter prazer de uma falsa associação. Acho que parte disso é o fato de que nós fizemos do sentimento sexual um falso ídolo, como um substituto para Deus. E é Puxar: sim. Ouça essa citação da seção do texto chamada O Anticristo. J está falando aqui sobre os diferentes tipos de ídolos, e o sexo certamente seria considerado um deles. Não deixes que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando-te segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança e a paz da tua mente. Eles têm o poder de suprir o que te falta e acrescentar o valor que tu não tens. Ninguém acredita em ídolos sem se ter escravizado à pequenez e à perda. E assim precisa buscar a força além de seu pequeno ser para levantar a cabeça e se colocar à parte de toda a miséria que o mundo reflete. Essa é a penalidade por não olhares para dentro em busca da certeza e da calma serena que te libera do mundo e permite que tu te coloques à parte em quietude e em paz. E o Gary: agora vocês estão mesmo me deixando no clima. E a Puxar: não tenha medo, caro irmão. Como J lhe disse, esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. Ele simplesmente o coloca em uma posição onde você pode reivindicar sua herança natural. Não é sua herança natural, que é muito maior do que qualquer sentimento corporal que você possa evocar.
E o Gary, você sabe, antes do curso eu não teria pensado isso, mas o Espírito Santo de fato está me oferecendo algo melhor do que o sexo. Na verdade, o sexo nem mesmo chega perto disso. E a puxar, isso mesmo, ao mesmo tempo, ele não busca privá-lo do que você percebe, temporariamente como seus desejos. Falando de seus desejos, Karen não está aqui hoje. E o Gary, não, ela foi a New Hampshire para fazer compras com a mãe dela. Ela vai passar a noite lá com a mãe. E a puxar, uma história plausível. Gary, muito engraçado. Você sabe, eu estava contando a ela algumas semanas atrás sobre quando eu era adolescente e fui a um baile no salão de uma igreja católica. Estava dançando uma música lenta bem perto de uma menina. De repente, uma freira veio correndo e colocou uma régua entre nós e disse: agora, crianças, vamos deixar espaço suficiente aqui para o Espírito Santo. Sempre achei isso engraçado. E o Arthur? Sim, a maioria das religiões sempre procurou reprimir a expressão sexual, até chegar a hora de casar e fazer mais corpos para a igreja, é claro. Dizer às pessoas para reprimir seus desejos inconscientes pré-programados é como dizer a um pássaro para não voar. Você se lembra daquele sacerdote farisaico da Igreja Batista, quando você estava na escola secundária, que costumava falar contra os males do sexo enquanto corria o tempo todo atrás da metade das mulheres da congregação? Gabriel, sim, nós o chamamos de o velho, vamos abençoá-las e despi-las. E o Arthur, então, quando estava na escola e estava desesperadamente excitado, qual era a probabilidade de ouvir um hipócrita como ele? E o Gary, muito pequena. E o Arthur, claro, que nos leva a um assunto que não é divertido, mas sobre o qual deveríamos falar um pouco. Durante os primeiros 750 e tantos anos de existência oficial da Igreja, de 325 até por volta de 1088, não existia algo como uma exigência para o celibato de um padre. Então, o Papa Gregório, que não tinha senso de humor, insistiu que todos os padres se tornassem celibatários, até mesmo aqueles que na época eram casados. É claro que isso traz a questão: o que a decisão de Gregório pode ter tido a ver com Jota? E o Gary, nada. E o Arthur, exatamente. Assim, durante os últimos mais de 900 anos, os padres tiveram que ser celibatários. Em alguns casos isso foi bom, mas em outros levou a casos de abuso sexual que não teriam ocorrido se os padres tivessem uma válvula de escape legítima para seus desejos sexuais. O universo ilusório é um lugar de tensão e liberação. Isso é dualidade. Você vê isso através de tudo o que chama de natureza. Pode encontrar até mesmo na música. Não é natural fazer alguém desistir de certos tipos de comportamentos até que seja, por si próprio, completamente pronto para isso, e nem é necessário de qualquer forma, no caso da maioria dos padres. E sim, existem abusadores de crianças que não deveriam ser padres, não importando quais sejam as regras. Agora, com o curso, a tensão é liberada através do perdão, mas até que uma pessoa seja perita nele, não deveria ser esperado que desista da maioria dos seus desejos terrenos. Isso é algo que vem naturalmente com a maturidade da mente que está em estágio avançado no caminho do perdão verdadeiro. Até mesmo Jota nem sempre foi celibatário, e embora não precisasse de sexo nos últimos poucos anos da sua vida, ele foi casado durante os 15 anos finais. Quadradinho de importância: a atenção pode ser liberada através do perdão, mas até que uma pessoa seja perita nele, não deveria ser forçada a desistir de seus desejos terrenos. E o Gary, como é? E o Arthur, hoje vocês acham essa ideia incomum. Entretanto, se você estivesse lá há 2000 anos, muito incomum seria um homem judeu da idade de Jota não ser casado. Foi só mais de 1000 anos depois que o Papa decidiu que uma pessoa tinha que ser celibatária para ser padre, só por causa da sua visão deturpada da história, juntamente com séculos de projeção do pecado e da culpa inconscientes sobre o sexo. Vocês agora veem a ideia de Jota ter sido celibatário como uma necessidade. E o Gary fala: ei, eu não ligo a mínima para isso, pode ser que as outras pessoas o façam. Vamos continuar aqui, o mesmo capítulo em cenas do próximo. E uma vez eu falei para uma pessoa que Jesus era casado
E a pessoa ficou muito irritada comigo e me fez pedir perdão de joelhos. E eu jurei que eu não ia mais blasfemar na frente dela. Mas a questão é, qual é a diferença? Nenhuma.